As misteriosas pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são monumentos icônicos que têm fascinado e intrigado pessoas de todo o mundo por milhares de anos. Estas estruturas impressionantes, construídas há mais de 4.500 anos, são testemunhas da engenhosidade e habilidades técnicas do antigo povo egípcio. Ao longo dos séculos, as pirâmides têm sido objeto de estudo e especulação por arqueólogos, historiadores e entusiastas da história, que tentam desvendar os segredos por trás de sua construção e significado. Localizadas principalmente na região ao redor de Gizé, na margem oeste do rio Nilo, perto da atual cidade do Cairo, as pirâmides são os túmulos dos antigos faraós do Egito. As mais famosas e imponentes são as grandes pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, que são consideradas maravilhas do mundo antigo. Estas estruturas gigantescas foram construídas durante o período do Antigo Reino do Egito, entre os séculos XV e XXV a.C., e representam a crença dos antigos egípcios na vida após a morte e na imortalidade do faraó. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior e mais impressionante das três grandes pirâmides de Gizé, é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Com uma altura de quase 150 metros e uma base de mais de 230 metros de cada lado, a Grande Pirâmide de Quéops é uma das estruturas mais antigas e majestosas já construídas pelo homem. Sua construção envolveu a colocação de milhões de blocos de pedra calcária, cada um pesando várias toneladas, e exigiu um trabalho árduo e uma organização cuidadosa por parte dos construtores. Embora as pirâmides do Egito sejam frequentemente associadas ao faraó que as encomendou, elas eram na verdade o resultado de um esforço de equipe envolvendo milhares de trabalhadores, engenheiros, arquitetos e artesãos. Estes trabalhadores eram recrutados de todo o Egito e organizados em equipes que se dedicavam à construção das pirâmides e à preparação dos túmulos reais. Os arqueólogos acreditam que os trabalhadores eram bem treinados e recebiam um bom tratamento, com comida, moradia e até cuidados médicos fornecidos durante o período de construção. A engenharia por trás das pirâmides do Egito é verdadeiramente impressionante. Os construtores antigos criaram estruturas que são perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais, construídas com uma precisão incrível, e que resistiram ao teste do tempo por milhares de anos. A Grande Pirâmide de Quéops, por exemplo, contém uma série de passagens internas, câmaras e corredores que levam ao topo da pirâmide, onde estaria o sarcófago do faraó. A precisão destas passagens e câmaras, assim como a complexidade da arquitetura interna da pirâmide, mostra o alto nível de conhecimento e habilidade dos antigos construtores egípcios. Uma das perguntas mais fascinantes sobre as pirâmides do Egito é como foram construídas. Apesar dos avanços da arqueologia e da ciência, ainda não há consenso sobre os métodos exatos utilizados pelos antigos egípcios para erguer estas estruturas monumentais. Diversas teorias têm sido propostas ao longo dos anos, desde a utilização de rampas para transportar os blocos de pedra até o uso de técnicas de nivelamento e medição sofisticadas para alinhar as pirâmides com precisão. Alguns pesquisadores sugerem que os egípcios utilizaram técnicas de engenharia avançadas, como a utilização de alavancas e roldanas, para movimentar os blocos de pedra e erguer as pirâmides. Além da engenharia e da arquitetura, as pirâmides do Egito também têm um significado simbólico e religioso profundo. Para os antigos egípcios, as pirâmides eram mais do que simplesmente túmulos para os faraós. Elas eram consideradas portais para o além, lugares de passagem entre o mundo terreno e o mundo dos deuses. Os egípcios acreditavam que os faraós eram divindades encarnadas e que sua morte não era o fim, mas sim o começo de uma nova vida celestial. Assim, as pirâmides foram construídas como templos de adoração e locais de culto, onde oferendas eram feitas em honra dos faraós e deuses. A decoração das pirâmides também é fonte de fascínio e mistério. As paredes internas das pirâmides eram frequentemente cobertas com hieróglifos, inscrições e pinturas que retratavam cenas da vida cotidiana, rituais funerários e passagens do Livro dos Mortos. Estas representações artísticas são uma fonte valiosa de informação sobre a religião, a cultura e a história do Egito Antigo, e proporcionam insights interessantes sobre as crenças e práticas dos antigos egípcios em relação à vida após a morte. Ao longo dos séculos, as pirâmides do Egito sofreram danos e degradação causados por fatores ambientais, desastres naturais e ação humana. Saques,
pilhagens e tentativas de exploração das pirâmides deixaram marcas permanentes nas estruturas, e a pouca ação de conservação e restauração tem sido realizada para preservar estes monumentos históricos. As autoridades egípcias têm buscado proteger e promover as pirâmides como um importante patrimônio cultural do país, e têm trabalhado em parceria com organizações internacionais para garantir a conservação a longo prazo das pirâmides. Nos últimos anos, as pirâmides do Egito têm se tornado um importante destino turístico, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo para explorar e maravilhar-se com estes monumentos impressionantes. Com a construção de infraestrutura turística, como hotéis, restaurantes e museus, as autoridades egípcias esperam aumentar o número de turistas que visitam as pirâmides e promover a rica história e cultura do Egito. Além disso, escavações arqueológicas contínuas e pesquisas científicas têm contribuído para a compreensão mais profunda das pirâmides e da civilização egípcia antiga. Em resumo, as pirâmides do Egito são mais do que simplesmente estruturas arquitetônicas. Elas são testemunhos da engenhosidade, habilidade e fé do antigo povo egípcio, e representam a ligação entre o passado distante e o presente moderno. Com sua arquitetura impressionante, decoração simbólica e significado religioso, as pirâmides continuam a encantar e intrigar pessoas de todas as idades e origens, e a despertar o imaginário coletivo sobre um dos maiores mistérios da história da humanidade.